Olá, eu sou a doutora Natália Casanova, eu sou advogada e mentora de advogadas poderosas e ambiciosas, e eu tô aqui disponibilizando essa mini aula totalmente gratuita para que vocês consigam entender de uma vez por todas o que precisa ser feito para converter clientes todos os dias pelas suas redes sociais. É isso mesmo. Olha só, essa aula vai ter uma duração média de 10 a 15 minutos, tá? Eu vou ser bem sucinta, direto ao ponto, porque aqui não tem enrolação. Eu nem gosto de conteúdos que ficam falando, e no final das contas não tá dizendo absolutamente nada. Esta mini aula é totalmente gratuita, no entanto, eu vou disponibilizar alguns links aqui embaixo. Inclusive, tem um produto aqui, se você advoga na área de família, são 50 postagens já completamente validadas. Ou seja, são postagens que eu fiz e converti contratos. Mas não é obrigatório, eu vou realmente entregar ouro para vocês aqui. Então, para tudo que você tá fazendo, presta atenção por 10, 15 minutinhos aqui, que eu tenho certeza que você vai sair desta mini aula completamente diferente e sabendo exatamente o que postar nas suas redes sociais para que você converta contratos. O que eu preciso começar dizendo aqui? Que nós somos apaixonados por histórias. Todo e qualquer ser humano é apaixonado por história. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas você gosta de fofocar? Ah, mas eu não gosto de assistir filme. Mas você gosta de assistir seriado? Você gosta de fazer algumas coisas nesse sentido? Todo ser humano é neurologicamente comprovado que nós nos conectamos com histórias. Ou seja, toda história contada gera uma emoção, gera um sentimento, gera uma associação. Por que é que os gurus da internet ensinam a gente a postar um pouquinho do nosso lifestyle? Tem que ser um pouquinho de blogueiragem também para mixar com o conteúdo. Por quê? Porque ele quer gerar pontos de conexão. Por que reality shows são tão visados? Por que a gente assiste reality show? Ah, mas eu não sou uma pessoa alienada. Não tem nada a ver com isso, é porque você se conecta com as histórias, você se conecta com pessoas. O que é um reality show? Dentro de um enredo, você jogar todas as pessoas lá dentro de um determinado espaço, uma casa, por um tempo X de duração, e lá você vai ter várias interações. Por que a gente assiste? Porque são seres humanos, a gente se identifica, a gente sente a dor, aí eles vão contando as histórias deles, a gente vai pegando ali os nossos favoritos. Não tem como mentir, nós somos completamente apaixonados por história. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes o que eu vejo por aí, inclusive sempre que eu posto alguma coisa, eu tenho 2 perfis no Instagram, eu também estou deixando os 2 links aqui. Um é do escritório e o outro é do meu, voltado para o meu lifestyle, voltado para mentoria e para os meus produtos. O que acontece? Toda vez que eu posto alguma coisa do escritório na minha rede que eu uso mais como de uso pessoal, as pessoas falam assim, nossa, mas como que é? Porque às vezes eu mostro lá que eu ganho, dependendo da postagem, 300 seguidores, 200 seguidores, converto 20 e tantas conversas, 30 e tantas conversas em cima de uma única postagem. E isso assim, patrocinando o mínimo, quando eu preciso patrocinar. A gente tem ali também, já vamos entrar nisso. Eu não sou a favor de você ficar gastando rios e rios de dinheiro. Isso é uma coisa que eu defendo muito. Por quê? Porque se você não consegue atingir o orgânico, como é que você vai atingir uma pessoa que tá lá longe? Se você não consegue começar a esmiuçar as coisas pelo ambiente que você está inserido, como que você vai propagar isso para muito mais longe? Você tem que ter os parâmetros ali de perto da sua própria convivência. Dito isso, o que acontece? Antigamente, a internet começou, o Instagram começou a bombar, a rede social, a gente tinha o Orkut, depois o Facebook, a gente foi migrando as redes sociais e como tudo neste universo, as coisas vão mudando. E o consumo do conteúdo também vai mudando. Lá em 2019, 2020, o que era popular no Instagram? Olha, para que você possa se divorciar, é necessário que você providencie esses documentos aqui. E uma lista de documentos. Ah, você sabia que para você peticionar no TJ, você tem que fazer isso e isso? Esse era o conteúdo que atraía seguidores. Nos tempos de hoje, isso daí já ficou para trás. A gente já tem um monte de coisa que evoluiu. E o que fica muito em alta? Por mais que nós tenhamos hoje as trends, que a gente fala que são as tendências,
Por mais que a gente tenha vários picos de trends, o que fica clássico ali, se a gente puder associar isso, né? A história, gente, passa ano, entra ano, passa trend, entra trend, a gente tá ali contando histórias, a gente para pra assistir, pra ler, pra gente ver histórias, a gente para. Quando você conseguir entender apenas isso, pronto. Tá aqui, é isso, você tem que contar história. E por que eu tô te dizendo isso? Todas as vezes que eu posto que o Joãozinho foi casado com a Joaninha e daí tiveram um filho, e aí eu conto tudo que eu quero dentro de histórias. E é isso que vai gerar conexão. Por quê? Porque a sua vizinha, que já te segue ali no Instagram, ela conhece a prima do tio de um amigo dela que tá passando por uma situação dessa. Aí ela vai ver minha postagem e ela vai associar com aquela pessoa, ela vai encaminhar para aquela pessoa. Ah, mas eu quero alcançar mais pessoas. Ok, a gente já chega nessa questão do patrocínio. Mas vamos visar aqui primeiro a associação. Você tem que associar. E como que você vai gerar essas associações? Contando histórias. Porque as pessoas se identificam com o quê? Com histórias. Elas vão querer entender aquilo que você está explicando. Uma mãe que tá... Eu sou da área de família. Uma mãe que tá ali sofrendo para comprar um arroz com feijão para alimentar o filho dela. E ela abriu o Instagram dela e ela vê uma postagem dizendo assim: Ana, Ana sofria para comprar comida para seu filho, mas decidiu que não dava mais para ficar assim, ela não estava mais aguentando essa situação, porque o pai não ajuda com nada, mas os amigos dizem que entrar na justiça é perca de tempo, e nananã, mas aí Ana entrou e hoje a gente conseguiu, ela regularizou, né, a pensão e tal, e nananã, nunca mais ela passou por essa situação. A mulher que abria aquilo ali, a Mariazinha que tá passando por aquilo, ela abrir aquela postagem, ela vai ler, ela vai parar pra ler. Uma vez que ela para ler, ela vai se identificar, ela vai te mandar mensagem. Nem que seja pra falar, isso aconteceu comigo. Ela vai te mandar mensagem. Então, o seu direct vai começar a bombar. Porque as pessoas vão começar a familiarizar com aquele conteúdo que você postou. Todo o conteúdo que você posta, ele tem que ser de forma estratégica. Ele tem que ter um objetivo. Ele tem que ter uma história ali. E para que é esse objetivo? Às vezes eu posto vídeos lá só para realmente me solidarizar com as mães. Então, eu posto lá uma mãe que começa o vídeo chorando. Depois eu até... entra lá no meu perfil depois e dá uma olhada. Foi um dos últimos aí. Uma mãe chorando e eu coloco: mãe, nem todo mundo sabe as batalhas que você vence. E ela termina o vídeo enxugando as lágrimas, dando um sorriso, por exemplo. Está sofrendo muito, mas pro mundo ela tá firme e forte. Isso gera o quê? Familiaridade. Monte de mãe. Essa postagem, ela me deu uns 500 seguidores, mais ou menos. Familiarizou. Se eu me familiarizei com aquelas mulheres que têm essa dor, que são mães solos e tudo mais, é muito mais fácil para converter isso depois. Até porque a rede que ela está inserida, enfim. Então, tudo isso eu tenho que ter um objetivo. Então, eu vou ter que ter um objetivo, eu vou ter que ter uma estrutura, uma história para contar, e eu vou ter que ter um CTA no final. Só que isso não é uma fórmula chata, isso tem que ser uma questão natural, é como se fosse natural para você. E não é difícil, não é uma coisa assim que vai, sabe? Ai, meu Deus, se fosse fácil ficar fazendo conteúdo, se fosse fácil, todo mundo que tem acesso ao chat GPT ia estar milionário. Só que não é assim. Não adianta você falar: chat, me dá isso daqui, isso daqui, isso daqui. Ele vai te dar as ferramentas que ele já sabe. Só que você está lidando com o seu cliente. Qual que é a dor do seu cliente? A dor do seu cliente é que o filho dela está preso porque ele errou na vida? A dor do seu cliente é que ela não consegue receber pensão alimentícia, ela tá cansada de passar fome e deixar o filho nessa situação? Qual que é a dor do seu cliente? A partir do momento que você entende a dor do seu cliente, você vai ter uma série de narrativas que você vai fazer para conseguir atrair esse público para você. A partir desse momento que você fez a atração e que você está com esse público, aí sim é momento de você começar a converter. É momento de você realmente mostrar o seu lifestyle. Olha, hoje eu acabei de fazer um atendimento e é muito difícil, tal, e dar a sua opinião sobre a situação. Claro, respeitando todas as questões de ética que a gente tem, mas assim,
Você tem que primeiro conhecer a dor do seu cliente. Uma vez que você conhece a dor do seu cliente, crie narrativas, crie histórias, pegue histórias. Quais foram os últimos 10 clientes que você atendeu? Quais eram os problemas dele? Porque todo cliente que chega pra gente tem uma história. Olha, eu não regularizei esse terreno porque esse terreno era do namorado da minha mãe. Só que aí ele ficou doente e tal. Todo mundo tem história, você tá envolto de história o tempo inteiro. Imagina que você é um contratado da Netflix e que você precisa enviar uma série de roteiros ali para os episódios de um seriado X e você tem que criar. A partir desse momento que você passa a criar essas histórias, você começa a entregar realmente conteúdo. Então, assim, não tem muito segredo depois que você entende que o grande estalar de dedos é de fato contar histórias. Experimenta, faça um teste e me fala como é que foi. Depois, mas eu quero patrocinar. Tudo bem. Só que aí você vai ter que começar a ver como que tá o desempenho. Tá te trazendo seguidor? Tá te convertendo conversas? Eu patrocino sempre o mínimo, por poucos dias. Eu gosto muito do meu trabalho com orgânico, inclusive do Google. O meu Google, todos os dias, me abre uma média de 2 a 3 conversas. Isso num dia normal. Tem dias que eu já cheguei a abrir 10, 12 conversas. Eu não invisto R$1 no Google. Tudo que eu uso são estratégias. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais como eu faço esse trabalho no Google, manda pra mim uma mensagem, deixa um comentário aqui, deixa eu saber o que vocês querem para que eu possa ajudar vocês. Como eu prometi, essa aula aí tá quase chegando em 13 minutos. Eu espero que vocês tenham entendido. O segredo de tudo é contar histórias que o seu público precisa saber, para que você implicitamente informe uma dor que você pode resolver. Porque todo mundo precisa saber. E sabe aquela história de, mas eu sou muito bom no que eu faço, mas as pessoas precisam saber de tudo o tempo todo. Você tem que aderir para sua vida que o seu cliente é uma criança de 3 anos, ou seja, você precisa explicar para ele o tempo inteiro o que você faz, o que você resolve e como você resolve. Isso é uma ferramenta poderosíssima que eu tô entregando aqui para vocês gratuitamente nessa aula. Eu espero que vocês consigam aplicar tudo isso. Me manda mensagens, me fala se fez sentido para você. Aqui embaixo, como eu falei, tem alguns links. Dentre eles, vai ter aí um link de 50 postagens que convertem. Essas 50 postagens é voltada para o direito de família, porque eu advogo na área de família. Essas postagens já estão validadas. Não é a postagem pronta. Eu não copiei a postagem e deixei para vocês. Eu copiei a estrutura e, de brinde, eu estou dando para vocês os prompts que eu utilizo para poder pedir para o meu chat GPT, porque é óbvio que a gente tem ajuda aí da inteligência artificial. Para que você vai ficar sofrendo, sendo que a gente pode facilitar? Só que você tem que dar o comando certo, você tem que saber o que você vai pedir, para que você vai pedir. Então, não é só jogar lá. Então, eu tô te dando esses prompts dentro desse link aqui, você pode acessar para ver tickets e etc. Vai ter os prompts que eu utilizo para fazer. E se você atua na área de família, tem as 50 postagens já validadas por mim para que você adapte para aquilo que você quer. Então, você vai pegar a ideia da minha postagem e você vai ter o prompt ali para você transformar aquilo para você, com a sua assinatura, com o seu jeito de falar, com o seu tom de voz, com o jeito que você se comunica e posiciona perante o seu cliente. Então, não é copiar e colar, mas são 50 postagens que converteram para mim e eu tenho certeza que vai converter para você também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, me segue. Eu vivo postando dicas e coisas porque eu gosto de ver pessoas bem-sucedidas, seja lá o que sucesso significa para você. Porque o mercado não tá saturado. A gente não tem advogado saindo pelas culatras, onde não tem mais espaço para ninguém. Se você ainda não chegou e não alcançou seu lugar ao sol, é porque você tá sem estratégia. A partir do momento que você consegue uma estratégia, que você consegue definir alguns aspectos e virar algumas chaves, esquece. Tem espaço para todo mundo, sim. Eu quero ver todo mundo próspero, eu quero ver todo mundo rico, fazendo academia no horário de herdeiro, comprando bolsa de grife, seja lá mais o que você quiser fazer. Então, me segue para mais dicas como essa e depois me conta o que você achou dessa aula. Até mais!